A Caminho da Luz. História da civilização à luz do Espiritismo, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, Tebe, 1939. As raças adâmicas. Temas abordados: o sistema de Capela, um mundo em transições, espíritos exilados na Terra, fixação dos caracteres raciais, origem das raças brancas, 4 grandes povos, as promessas do Cristo. O sistema de Capela. Os mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu, na Terra, o nome de Cabra ou Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se, desse modo, a regular distância existente entre a Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300.000 km por segundo. Quase todos os mundos que são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Um mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração, impulsionando, simultaneamente, o progresso dos seus irmãos inferiores. Espíritos exilados na terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura,
reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degredados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas, tanto assim que, se as observações do mendelismo, nota 10, fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se elementos de astralidade, consolidando-se as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Nota 10. Mendelismo, relativo às pesquisas científicas do monge naturalista austríaco Gregor J. Mendel, 1822 a 1884, acerca da hereditariedade das características biológicas que compõem uma base da ciência genética. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra. Os dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. 4 grandes povos. As raças adâmicas, nota 11, guardavam vaga a lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Nota 11. Por aqui sabemos que a história bíblica de Adão e Eva é uma metáfora em que Adão,
não sendo um homem, simboliza uma população. Aquela parcela rebelde de Capela representada pelo paraíso Éden exilada na terra. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinar em si os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada qual. As promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, os seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Isso porque as epopeias, nota 12, do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Nota 12, epopeia. Poema extenso que narra as ações, os feitos memoráveis de um herói histórico ou lendário que representa uma coletividade, poema épico, poema heróico. Os enviados do infinito falaram, na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica, era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor, todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo, como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus em todas as circunstâncias seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Nota de Emmanuel. Nota de Emmanuel. Entre as considerações acima e as do capítulo precedente, devemos ponderar o interstício. Nota 13, de muitos séculos. Nota 13, interstício, intervalo de tempo. Aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre os complexos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus foi necessária grande soma de tempo no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos imigrantes da Capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata homini se encontrava regimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros, delineados nas alturas. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos em corpos de raças primigênias, nota 14,
não deve causar repugnância ao entendimento. Nota 14. Primigênio, primitivo. Lembremos-nos de que o metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá a solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinaria imperfeita até que saiba valorizar as preciosidades em mão. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Entre as raças negra e amarela, nota 15, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimentos dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Nota 15. Sabemos por esta obra que as civilizações Lemúria e Atlântida são os povos terrenos do ciclo evolutivo anterior ao ciclo iniciado com a raça adâmica.